Neste mês de outubro, nós estamos compartilhando, aprendendo junto, através da palavra do Senhor, as maravilhas que Deus tem, através de um toque especial que Deus sempre faz na vida dos seus. E nesta noite, olhando para as Escrituras, eu quero convidar você para a gente aprender através do texto de Isaías. Isaías é um profeta muito conhecido, um texto e um livro muito conhecido. Você abra aí a Bíblia no livro de Salmos, né? E vai lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e aí chegamos em Isaías. Isaías, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Amém. Amados irmãos, estamos falando do momento sublime do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido como o grande profeta messiânico, ou seja, aquele que por mais vezes prenunciou a vinda de Jesus, o nascimento do Messias. E a palavra do Senhor vai dizendo que no livro de Isaías fala sobre a salvação por meio de Cristo, o Filho de Deus, aproximadamente por 27 vezes. Enquanto nós olhamos para outros textos do Antigo Testamento, e principalmente os profetas, apenas algumas dezenas de vezes. Isaías inicia o seu ministério profético nesse dado momento, em que morre o rei Uzias, depois de 52 anos de reinado. Era por volta do ano 740 a 686 antes de Cristo que tudo isso estava acontecendo. E Israel, por conta de um reinado de um rei temente a Deus como Uzias, vivia um momento de prosperidade e de paz. Porém, com a morte de Uzias, caiu sobre o povo de Israel uma preocupação. Veio sobre o coração do povo de Israel um temor muito grande, no qual eles diziam: quem será o sucessor de Uzias? Quem irá governar Israel? Será que teremos um outro rei como Uzias, tão temente a Deus? E é nesse momento que também se encontra Isaías, com o coração preocupado, angustiado,
porque Isaías era amigo pessoal do rei. E aqui vai quebrando alguns paradigmas para quem acha que todo profeta é como o profeta João Batista, todo maltrapilho, todo aquele jeitão de ser de João Batista. Não, Isaías era um homem culto, era um homem aristocrata, era um homem que foi criado na corte, dentro e próximo do palácio. Isaías era um homem fino. Isaías era um homem casado e tinha 2 filhos. Isaías era um homem versátil, conhecia as escrituras, um homem que tinha trânsito no meio da corte real. Mas é por saber de tudo isso, de como Uzias governava o povo, e a consequência disso é que estava sendo abençoado, é que Isaías então agora se dirige ao templo para orar. E o que eu aprendo aqui é que no momento em que Isaías está com o coração angustiado, preocupado, me vem um texto ao coração que diz: no dia da angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Isaías estava preocupado com o destino do seu povo, e preocupado com o seu destino, com o destino da sua família. E o que fez Isaías? Foi ao templo orar. Que bom que você está aqui nesta noite. Folgo em vê-los, alguns irmãos, na casa do Senhor. O versículo de número 1 vai dizendo que quando Isaías então vai ao templo orar, ele tem uma visão. E a visão que Isaías tem ao orar é uma visão cheia de símbolos, como é a Bíblia. Muitas das vezes Deus, falando de várias formas, também fala e coloca algumas linguagens, algumas figuras de linguagem e alegorias para despertar o nosso coração, para nos fazer refletir de uma maneira mais profunda e mais clara. E quando nós vamos olhando para o texto, nós vamos vendo esta visão que Isaías teve, cheio de significados e que nos traz muitos aprendizados. Isaías, amados irmãos, conhecia muito bem o trono do rei Uzias. Mas agora, ao chegar de uma forma quebrantada, buscando ao Senhor, ele conhece intimamente o trono daquele que é o Rei dos Reis. Isaías sabia que quanto maior era a coroa de um rei, e o tamanho da sua capa, isso significava o tamanho do seu poder, da sua influência e da riqueza que um rei tinha na época. E quando ele está orando ali no templo, a Bíblia vai dizendo no versículo 2 ou 3, que ele pode ver de uma maneira muito especial, que as abas da capa daquele grande rei, do nosso Deus, o Rei dos Reis, era algo tão grande as suas vestes, que enchia todo o templo. Foi uma visão maravilhosa, tremenda. Isaías agora passa a ver de forma muito real as vestes reais do nosso Deus, e via o tamanho do seu poder e da beleza que significava aquele grande manto que ele estava vendo. Isaías também vê naquele momento da sua oração alguns anjos serafins, e nesta visão que Isaías teve,
a Bíblia vai dizendo que os serafins tinham 6 asas. 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e 2 voavam ligeiramente. E alegoricamente, o que a Bíblia vai nos ensinar quando nós fazemos uma imersão, uma exegese no texto, nós vamos aprendendo que a forma como estes serafins se apresentam diante do trono de Deus é que, como anjos mensageiros que auxiliam a Deus, eles não poderiam ficar de outra maneira a não ser com os rostos encobertos, os seus pés, para demonstrar tamanho quebrantamento e humildade diante da beleza que reluzia a luz e a grandeza e a riqueza que vinha do trono de Deus. E de tal forma, os serafins, contemplando e adorando ao Senhor no trono de Deus, segundo esta visão que Isaías teve diante do momento que ele estava no templo orando, ele pôde ver, ele pôde ouvir e conhecer de maneira maravilhosa a natureza do nosso Deus, onde a Bíblia declara que Ele não somente é santo, Ele é santo, santo e santo. Por 3 vezes a Bíblia vai dizendo que os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Isso revela a plenitude de Deus, a sua integralidade, a sua totalidade, o caráter e a natureza de Deus é santo, santo e santo em todo o tempo. Quando a gente olha agora para o versículo de número 4, a Bíblia vai dizendo: e as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías vê a glória de Deus encher de fumaça o templo onde ele estava orando e buscando a Deus, diante de uma visão sublime, especial. Queridos irmãos, nós precisamos buscar a Deus da forma que o encontremos e possamos ver como Isaías viu a glória de Deus. Mais uma vez, é uma visão teofânica, ou seja, é a revelação do próprio Deus de forma tangível, alcançável, de forma que o próprio Deus vem e toca os lábios de Isaías, de maneira que ele pôde sentir e se constranger. No versículo 5, a Bíblia vai dizendo, irmãos: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por conta da visão face a face que Isaías tem naquele momento que ele se entrega de oração, de total quebrantamento, ele pôde contemplar e entender, ouvindo os serafins dizendo que ele era santo, 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 pôde entender e experimentar o quão grande era a glória de Deus por conta da santidade de Deus. E uma coisa que a gente aprende aqui, irmãos, que quando nós vamos adorar ao Senhor, quando nós vamos buscar a Deus, quando nós vamos orar a Deus em espírito e em verdade, é impossível qualquer pessoa temente a Deus não ser constrangido pela santidade do Senhor. Impossível. Quando nós chegamos na presença de Deus,
de joelhos dobrados, de coração quebrantado, não sermos constrangidos pela santidade do Senhor, que vai nos tomando com grande temor de Deus. E foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele percebe aquele mover sobrenatural envolvendo a vida dele, ele diz: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. A gente tem aprendido na nossa caminhada de fé cristã que feliz é o homem que se vê e reconhece o seu pecado. Tem até um ditado que diz que pior cego é aquele que não quer ver. E muitas das vezes nós somos convidados, como Isaías foi aqui, confrontado com a santidade de Deus, primeiramente, a olhar para dentro de si mesmo. Nós somos ávidos a querer terceirizar a culpa, somos ávidos a nos vitimizar, dizendo: olha, sabe por que isso não acontece comigo? Porque é ele que faz isso. Mas a pergunta eu faço: e você? Será que o que nós estamos colhendo não é o que estamos plantando? É óbvio, irmãos. É muito claro isso. A palavra do Senhor, abram comigo no Salmo de número 15. Salmo de número 15. Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. A Bíblia vai dizendo, irmãos, em Provérbios capítulo 28, 13, aquele que esconde as transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam, misericórdia alcançarão. Diante da santidade de Deus, aqueles que realmente temem ao Senhor, sentirão-se constrangidos pelo pecado que ainda habita em nós. Pecamos ainda, somos pecadores, mas não escravos do pecado. O pecado não nos domina mais, não nos sentencia mais à morte eterna, porque cremos que há único caminho, a verdade e a vida que nos salvou, que é Cristo Jesus. Mas somos ainda pecadores. Por quê? Que Paulo fala em Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu sei que eu não posso fazer, quando eu vi, eu já fiz. Isaías estava face a face com Deus. Que honra, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor, podendo ter a oportunidade de falar com Deus. No Antigo Testamento, o profeta era o mediador entre Deus e o homem Deus, mas agora em Cristo Jesus, o grande profeta, sacerdote e rei, Jesus Cristo, Ele fez com que o véu se abrisse e todos nós temos livre acesso para falar com o Pai, para estarmos diante de Deus face a face com o Senhor. Então, quando você vier à igreja, saiba que você vem, diga para o teu irmão, para um encontro especial com Deus. Aqui não é lugar de clube social. Embora a igreja e o templo seja bonito, agradável, e os irmãos também são bonitos, aqui não é uma sala de entretenimento. Aqui é a casa de Deus. E quando você vier aqui, venha e invista o seu tempo para buscar o Senhor. Porque Ele está aqui, Ele está em nós, Ele está no meio de nós. E eu creio que você veio aqui neste lugar para adorar ao Senhor. Irmãos,
Quando Isaías está na presença de Deus, ele não consegue sentir outra coisa senão o constrangimento diante da santidade de Deus e reconhecer o seu pecado e dizer: estou perdido. O Deus Yahvé, o Deus que ele conhecia muito bem através das Escrituras, era um Deus de justiça. E a santidade de Deus vai e mexe, constrange o coração de Isaías, a ponto que traz à sua memória rapidamente a consciência dos seus pecados, de que tinha um lábio impuro. E quando nós olhamos para esse texto, vendo que Isaías compartilha conosco que ele teve uma experiência especial com Deus, face a face com o Senhor, e sente Deus tocando os seus lábios, a gente pode aprender, irmãos, que quando Deus resolve tocar os lábios de Isaías, também quer tocar os nossos lábios, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia vai falando nos evangelhos que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. A Bíblia vai dizendo, amados irmãos, que duro e enganoso é o coração do homem. E muitas das vezes, quando precisamos usar os nossos lábios para abençoar, para edificar, para trazer esperança, consolo, quando menos percebemos, estamos usando os nossos lábios para criar contenda, para fazer juízo, para sentenciar, para julgar, para trazer preconceito. Isaías se vê nesse momento. E eu confesso aos irmãos que, estudando um pouquinho mais esse texto, eu também me constrangi, que muitas das vezes, mesmo brincando, ao invés de usar os meus lábios para abençoar, eu acabo numa brincadeira de mau gosto, trazendo uma palavra, muitas das vezes sarcástica, uma palavra de duplo sentimento, e às vezes até uma palavra torpe. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude. Diga: Senhor, toca os meus lábios. E quando Deus toca os lábios de Isaías, a Bíblia quer dizer que ele traz purificação a toda a sua vida. Porque os nossos lábios, agora como homens e mulheres justificados, é para abençoar e não para amaldiçoar. Porque as palavras têm poder de vida e de morte. Diga: Senhor, a partir de hoje, eu sinto um toque do Senhor, e as minhas palavras serão de vida, serão de bênção. Não vai mais falar mal do seu vizinho, não vai mais falar mal do seu pastor, não vai amaldiçoar mais seus filhos, não vai mais criar contenda lá no trabalho. Os meus lábios agora foram tocados por Deus, e as minhas palavras serão de bênção. E a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. Se não tem palavra para edificar, fica quieto. E eu falo isso olhando para mim, porque eu, como uma pessoa prolixa, que fala bastante, é difícil, porque tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. E quantas das vezes eu não me vi em situações embaraçosas porque eu falei demais. Quem fala muito dá bom dia ao cavalo, não é isso que também fala um ditado popular? Então, Senhor, toca os meus lábios.
muda as minhas palavras. E quando eu estou pedindo isso, eu estou pedindo para mudar a intenção do meu coração. Porque a boca fala, o coração está cheio. Queridos, o versículo de número 6 vai dizendo: então, na visão que Isaías teve, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com uma tesoura, e com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando Isaías fala, ai de mim, ele conhecia o Deus que é justo. E ele disse: e agora esse Deus vai pegar uma espada fumegante e vai me fulminar. Mas ele experimentou aqui a graça de Deus, porque Deus não fez nada, não tirou uma espada fumegante, mas tirou uma brasa ardente para purificar os seus lábios e o seu coração. É nesta hora que Isaías fica de boca aberta e experimenta a misericórdia, a graça de Deus manifestada. Onde Deus fala: agora, ao tocar os teus lábios, eu vou remover, eu vou desfazer, eu vou apagar, eu vou perdoar todos os seus pecados. Aleluia! A Bíblia vai dizendo em 1 João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diga amém. Quando Deus toca nos lábios de Isaías, e como Deus está tocando nos nossos lábios nesta noite, Ele está mudando o nosso interior, Ele está nos purificando. Somente, queridos, alguém tocado de forma especial por Deus, pode agora sentir-se face a face com Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que sem santidade ninguém verá a Deus. Isaías reconhece a sua natureza pecaminosa. Sem santidade ninguém verá a Deus, e Deus também fala em Levítico 11:45, sede santos porque eu sou santo. Moisés, quando foi ter um encontro face a face com o Senhor, ele precisou, o quê? Tirar as suas. E agora Isaías precisava tirar a sua iniquidade, tirar a impureza do seu coração. Porque é impossível, amados, nós estarmos diante de Deus se não estivermos sendo santificados. E a palavra do Senhor vai dizendo que a santificação não é obra do homem, é obra de Deus. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. E Deus agora vai começar um ministério profético na vida de Isaías por conta do primeiro passo que ele tomou: reconheceu o seu pecado. Vamos nesta noite, se quisermos ver Deus face a face, experimentar os milagres que Deus tem para nós e quer nos usar de maneira maravilhosa, é fazer o que Isaías fez. Diga comigo: primeiramente, reconheçamos os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado está mentindo, é mentiroso. Eu tenho um medo de crente santarrão que você não tem ideia. A estatística é que, na minha caminhada de 20 anos de ministério, e mais alguns colegas
que tem tido um ministério profícuo e santo, é que quando a maioria dos que caem e quebram a cara é esses santarrões, os super crentes. Conhece gente assim? Tem jeito de crente, cara de crente, mas não tem lábios de crente. Reconheçamos os nossos pecados. Segundo lugar que a gente pode aprender com a vida de Isaías, que depois que ele reconhece o seu pecado, é: arrependamo-nos dos nossos pecados. Diz para o seu irmão aí: vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós estamos diante de Deus, não dá para a gente ficar diante de Deus de forma indiferente. Aqui é uma igreja que prega a palavra, irmãos, não tem mensagem de autoestima, de coach. A mensagem é para nos confrontar. Se ela não confronta, não é o evangelho, não é a palavra do Senhor. Quantos creem nisso, digam amém. E com isso nos faz crescer. Porque no deserto, irmãos, o nosso corpo sente sede, mas a nossa alma é hidratada. Aleluia. Deus vai trabalhando na vida da gente. Primeiro lugar, reconheçamos os nossos pecados. Segundo lugar, arrependamo-nos dos nossos pecados. Terceiro lugar, diga para o seu irmão: confessamos os nossos pecados. Uma outra coisa que eu quero e eu tenho aprendido é que muitos de nós pecamos no varejo e confessamos no atacado. Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém. Mas diga para o teu irmão, seu cara de pau. Diga, o Senhor te conhece. Olha só o que Deus fala com João na ilha de Pátimos. E fala para mim, porque essa mensagem falou comigo, primeiramente, amém? Eu conheço as tuas obras, camarada. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o seu coração quando você está lá no quarto escuro, quando você está distante de todo mundo. Eu te conheço. Esse é um convite para nós buscarmos a santidade de Deus. Quarto lugar, apropriemo-nos do perdão de Deus. Diga amém. Porque Deus desfaz, apaga, perdoa todos os nossos pecados quando nós nos arrependamos, quando nós confessamos ao Senhor. Quantos creem, digam amém. É simples assim. Quinto lugar, a gente aprende que é a partir desse momento, depois que a gente reconhece os nossos erros, confessa os nossos pecados, nos arrependemos, nos apropriamos do perdão de Deus, aí sim, vamos desenvolver a nossa santificação. Porque a salvação é um ato. A partir do momento que nós crermos e confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, pela graça, nós somos presenteados pela salvação, amém? Mas a santificação é um processo, é paulatino, é todo dia. Deus vai trabalhando no nosso caráter, vai transformando, vai mexendo com a gente. Em sexto lugar, irmãos, obedeçamos o convite da grande comissão com prontidão, como Isaías nos convida. Depois que Isaías foi tocado de uma maneira especial, o versículo 8 e 9, acompanhe comigo lá. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Queridos, a missão de Isaías aqui começa a ficar evidente, porque Isaías, por conta de ser um homem catedrático, aristocrata, ele conhecia muito bem e sabia desfrutar das oportunidades que ele tinha.
sendo amigo do rei Uzias, mas agora ele conhece a Deus face a face e começa a entender de uma maneira linda, de uma maneira plena, o poder de Deus e o que Deus, a partir deste momento, queria fazer. Tudo porque a insegurança que estava no seu coração, a angústia que nutria o seu coração, como o povo de Israel, por conta de que o seu amigo havia morrido, um rei justo. O que vai nos acontecer? E ele, então, ao buscar o Senhor, disse: eu vou usar você. Os reis pagãos, os deuses pagãos, as religiões pagãs, só eles podiam ser usados na corte celestial. Mas agora a gente tira uma lição tremenda para a nossa vida. A partir deste encontro de Isaías com Deus, é que Deus pode usar eu e você como usou Isaías, apesar de lábios impuros, mas agora transformado, santificado para louvor da sua glória. E não mais Deus ia usar, dizendo: Isaías, eu não vou te usar mais com influência na corte do rei Uzias, eu quero te usar para a corte divinal, eu quero te usar. Queridos irmãos, vamos entender a resposta que Isaías deu. Quando Deus fala com ele: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele não disse assim: eu estou pronto. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Conta comigo. Eu vou, Senhor. Se o Senhor for comigo, pode contar com a minha vida. Deus usa homens e mulheres imperfeitos, mas homens e mulheres que buscam a santificação. Porque através da santificação que vem de Deus, porque é Deus que opera e vai trabalhando o nosso eu de dentro para fora, é que nos vai dando, não o conhecimento, vai nos dando a unção, vai nos dando o poder de Deus. A ponto de que quando Isaías abria a boca, aqueles lábios impuros agora eram boca de Deus diante do povo de Israel. Aleluia! A minha oração e meu desejo, irmãos, está no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: que o Deus da paz nos santifique e nos preserve, irrepreensíveis até a volta do Senhor. E para terminarmos esta reflexão nesta noite, veio ao meu coração um texto que eu quero finalizar com os irmãos, dizendo, que está em Josué capítulo 3, verso 5. Santifiquem-se, santifiquemo-nos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Que o Senhor nesta noite possa tocar os lábios de cada um de nós e nos mudar, nos santificar, nos encorajar, nos fortalecer, nos capacitar, para que nós proclamemos as boas novas de salvação a tantos quantos precisam ouvir, para terem a sua vida mudada.
Isaías pensou que no momento que ele confessa o seu pecado diante de Deus, dizendo, ai de mim, ele pensou, o Senhor vai me tirar a vida. Mas não, Deus deu nova vida, para que ele pudesse ser um agente da graça, do amor e da esperança, no nome daquele que é e há de vir. Aleluia. Quero convidar você para ficar em pé. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Diz assim: coloque a mão no seu coração. Diga, Senhor, toca o meu coração, toca os meus lábios. Eu te peço, muda o meu interior. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus.